Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sistema respiratório e hoje nós vamos ver, então, um pouco, princípios básicos de mecânica respiratória e do ciclo respiratório. Primeiramente, é importante lembrar que para que o ar entre ou saia, ou seja, para que haja fluxo de ar, nós precisamos de diferença de pressão. Esses princípios a gente já estudou anteriormente, quando nós falamos sobre fisiologia cardiovascular. Então agora não é diferente. A única coisa que vai modificar é que o que tem que entrar ou sair do nosso sistema é o ar, e anteriormente era o sangue. Então, nós respiramos o ar e para que ele entre ou ele saia, nós vamos precisar dessa diferença de pressão, certo? A diferença de pressão é essencial para que ocorram os movimentos do ar. Então, nesse primeiro esquema que vocês estão vendo aqui, o que isso representa? Vocês têm uma via aérea, uma representação do alvéolo, certo? Ou de um grupo de alvéolos, que se localiza então dentro do nosso pulmão, a parede torácica, onde vocês estão vendo as costelas, juntamente com, na base do pulmão, o principal músculo inspiratório, que é o diafragma. Por convenção, se diz que a pressão do lado de fora, certo, do nosso sistema respiratório, ela é zero. Essa convenção é feita, na verdade, só para que não haja nenhuma mudança, considerando que quando a gente vai para uma montanha, por exemplo, a pressão ela muda. Então, por convenção, para que tudo fique normalizado, tudo igual, a gente considera a pressão do lado de fora zero. A pressão, nesse momento do nosso alvéolo, então vocês estão vendo a pressão alveolar, também é zero, certo? E aí, considerando então os princípios que a gente aprendeu sobre o fluxo, ora, se eu tenho uma pressão alveolar zero e uma pressão do lado de fora zero, não tem diferença de pressão. Então, nesse momento aqui, não existe nenhum tipo de movimento do ar. Ele não entra e também não sai. Isso vai acontecer, esse equilíbrio vai acontecer quando a gente termina de respirar, em repouso, quando a gente expira dessa forma. Inspira, certo? Volume normal que a gente respira, nada profundo, Então, nesse ponto, onde eu terminei de expirar, no final da expiração de repouso, eu tenho esse equilíbrio. E, consequentemente, não tem fluxo de ar, nem para dentro, nem para fora. No entanto, quando a gente começa a contrair o diafragma, o que vai acontecer? Bom, o diafragma, a gente aprendeu que ele vai puxar, ele vai empurrar todo o conteúdo abdominal para baixo, e como ele está conectado com a pleura, e essa, consequentemente, no pulmão, o que vai acontecer? Toda a pleura vai se deslocar para baixo e, consequentemente, todo o pulmão vai se expandir. No momento que esse pulmão começar a se expandir, os alvéolos começam a se expandir e isso cria uma pressão subatmosférica, ou seja, antes era zero. Agora nós temos um valor, olha ali, de menos 1. O que está acontecendo agora? Olha, se eu tenho menos 1 aqui e eu tenho 0 do lado de fora, aonde que tem mais pressão? Aqui. 0 é maior que menos 1. Resultado, o ar ele vai passar de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então o ar ele entra, esse é o processo de inspiração. O que acontece agora? Basicamente, quando eu termino de inspirar, eu vou relaxar o meu diafragma. E aí o que acontece? A gente aprendeu que o pulmão tem uma tendência de retração. Então, se o diafragma relaxou, a tendência natural do pulmão que está distendido é retrair. E quando ele faz essa retração, a pressão interna aqui dentro vai aumentar. E agora, ao invés de estar menos 1, ela vai para valores positivos. Nesse caso aqui, de mais 1. Resultado, onde é que eu tenho maior pressão? Dentro do alvéolo ou fora? Dentro. Então, se a pressão aqui dentro é mais alta, então significa que o ar ele vai da onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. E eu vou ter o processo de expiração. Certo? Isso é uma maneira bem simplificada da gente aprender o nosso sistema respiratório, o nosso fluxo. Pois bem, então o que a gente basicamente aprendeu naquele primeiro slide é que para que o ar ele entre, ou seja, na inspiração, a pressão alveolar deve ser menor do que a pressão atmosférica. Para que o ar ele saia, a pressão alveolar deve ser maior do que a pressão atmosférica. E aí eu vou ter o processo de expiração.
Então, é uma forma simplificada de a gente visualizar o ciclo respiratório. Para que a gente estude mais a fundo o nosso ciclo respiratório, é importante a gente conhecer antes os volumes e as capacidades pulmonares, certo? Então, volumes, eu vou apresentar para vocês, capacidades é a soma de 2 ou mais volumes. Como é que a gente mede volumes, né? Aqui vocês têm um espirômetro dos mais simples, né? Que vocês estão vendo nessa figura, que só permite manobras expiratórias. Então aqui vocês têm uma reguinha, né? Essa régua está projetada para dentro, e quando o indivíduo ele assopra esse bucal, o que vai acontecer? Vai encher esse tamborzinho de ar e a régua vai se deslocar para cima, marcando o volume que foi adicionado dentro desse tambor. Então esse é um espirômetro mais simples que tem e que permite então uma análise de gases expiratórios. Os espirômetros que conseguem basicamente verificar todos os nossos tipos de volumes pulmonares são esses um pouco maiores aqui, certo? Como é que é esse espirômetro, né? Vocês podem observar que aqui tem um bucal, onde o indivíduo vai conectar então a sua boca para fazer as manobras, né? Colocando ou removendo o ar que fica dentro desse tambor. Notem que esse tambor aqui, como é que ele funciona, né? Basicamente eu tenho um tambor virado. Entre as paredes desse tambor eu tenho água. E eu tenho acoplado nesse tambor um outro tambor superior. E aqui fica um espaço, uma câmara para eu colocar, por exemplo, ar ou algum gás específico, por exemplo, oxigênio puro, né? E isso está ligado a uma roldana, que está ligado a um outro tamborzinho que tem uma caneta. Então, o que acontece? Se esse indivíduo, ele com o nariz fechado, como vocês podem observar, se ele expirar, o que vai acontecer? O ar vai entrar aqui dentro. Consequentemente, esse tambor ele vai subir. E o que vai acontecer com a canetinha? A canetinha vai descer, marcando um determinado volume expiratório. Se eu fizer o inverso, se o indivíduo inspirar, o ar vai para o pulmão do indivíduo, então ele está removendo o ar daqui de dentro. Resultado, esse volume aqui diminui, então o tambor ele vai descer. E quando o tambor desce, o que acontece com a caneta? Ela sobe. Então eu consigo marcar volumes inspiratórios e volumes expiratórios. Esse outro espirômetro que vocês estão vendo aqui, ele não consegue ver todos os nossos volumes, né? Mas ele possibilita, né, a realização de uma manobra muito importante para diagnóstico de doença respiratória, que é a capacidade vital forçada, onde basicamente o indivíduo ele inspira profundamente, se conecta no bucal e assopra o mais forte, o mais rápido possível, até chegar no seu limite final, que a gente vai ver depois que volume é esse. Esse tipo de manobra forçada permite o diagnóstico fácil de doenças pulmonares obstrutivas e restritivas, especialmente as obstrutivas, né? Pois bem, vamos entender quem são esses volumes pulmonares então, né? Vamos conhecer esses volumes. Primeiro, aquele volume que a gente inspira e expira em repouso, certo? Que é um volume pequeno, ele é chamado de volume corrente. Veja que o ar entra, a caneta sobe. Inspiração, expiração. Inspiração, expiração. Isso aqui é repouso. Esse volume que entra e sai, então, a cada respiração de repouso, a gente chama de volume corrente. Mas eu tenho capacidade de ir mais longe, né, nos meus volumes pulmonares. Eu posso, por exemplo, né, no final de uma inspiração, né, de repouso, eu tenho condições de inspirar mais profundamente, até chegar no meu volume total. Essa quantidade de ar que ela entra além do volume corrente, a gente chama de volume de reserva inspiratório. A gente também pode fazer a manobra inversa. Por exemplo, no final de uma expiração de repouso, eu consigo expirar mais? Sim, eu faço uma força e eu elimino mais ar. Esse ar que eu eliminei além do volume corrente, nós vamos chamar de volume de reserva expiratório. Então, muito fácil, volume de reserva inspiratório e expiratório. O que mais que a gente pode encontrar aqui? Eu posso fazer somas, né? Por exemplo, se eu somar o volume corrente com o volume de reserva inspiratório, eu vou ter algo chamado de capacidade inspiratória. Se eu fizer, então, uma manobra completa, por exemplo, eu inspiro profundamente, é o que está acontecendo aqui, ó, até chegar no máximo que eu consigo, e eu expiro até o final, até não sair mais ar. Veja que eu estou mobilizando muita coisa aqui, né? Eu estou mobilizando
o meu volume de reserva inspiratório, o meu volume corrente, junto com o volume de reserva expiratório. Então, eu estou mobilizando tudo que eu consigo em repouso, né? Fazendo uma manobra forçada, é claro. O que eu tenho aqui? A soma desses três volumes vai me dar a capacidade vital, né? Vital porque é exatamente tudo que eu consigo mobilizar, né? Todos os volumes de reserva mais o volume corrente. Então, isso aqui a gente chama de capacidade vital. Existe um volume de ar que, por mais força que a gente faça, a gente não consegue eliminar, né? Que é o volume, então, que não abandona o nosso pulmão. Não que ele seja o mesmo, mas ele sempre haverá um volume, mesmo que eu faça muita força com a musculatura abdominal para eliminar o ar, tem um ar que não vai sair. E o nome desse ar que fica é volume residual. E eu posso somar o volume residual com o volume de reserva expiratório. E isso vai me dar, então, o que nós chamamos de capacidade residual funcional, certo? Esse ponto que vocês estão vendo aqui é esse ponto que a gente falou da capacidade residual funcional, a gente chama de CRF. Né? Essa CRF é exatamente aquele ponto que a gente estudou no primeiro slide, onde existe um equilíbrio entre a pressão do lado de fora e a pressão dos alvéolos, que é onde não tem fluxo aéreo. É exatamente nesse ponto, no final da expiração de repouso. E se eu somar todos os meus volumes, o que eu vou ter? Volume de reserva inspiratório, mais volume corrente, mais volume de reserva expiratório, mais volume residual. Isso dá toda a capacidade do pulmão, que nós chamamos de capacidade pulmonar total. E é claro, se a gente for pensar no nosso volume corrente, quando a gente faz exercício, que a gente aumenta a taxa metabólica, que a gente precisa inspirar mais e expirar mais, o que a gente vai fazer? O volume corrente aumenta às custas de reduções do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório. Então, essa modificação em exercício vai depender, então, da demanda metabólica, né? Qual o nível de demanda energética necessário. Então, agora nós já conhecemos os volumes e as capacidades. Esse slide aqui, que eu vou deixar disponível para vocês, é simplesmente para vocês verem, então, o que significa cada volume e com um valor aproximado de cada um deles. Lembrando que esses volumes, como nós vamos ver na aula de hoje, né, eles variam muito, né, com a idade do indivíduo, com o gênero, né, com o tamanho do indivíduo. Então, tem várias coisas que podem modificar de forma normal, né, os nossos volumes e capacidades. Essa figura aqui está mostrando para vocês aquela manobra que eu expliquei anteriormente, né, que a gente chama de capacidade vital forçada. Certo? A capacidade vital é tudo que eu consigo mobilizar. Forçada é quando eu faço ela muito rápido. Então, esse é um teste muito utilizado para diagnóstico de doença pulmonar. Aqui vocês têm alguns exemplos de doenças pulmonares, né? Doença pulmonar obstrutiva, por exemplo, onde nós temos enfisema, bronquite crônica, né? E asma. E doenças restritivas, como exemplo, a fibrose pulmonar, obesidade, claro, não é qualquer obesidade que vai causar algum tipo de restrição, né? Geralmente é uma obesidade maior, uma obesidade mórbida. E a mulher, quando está no terceiro trimestre da gestação, também pode ter algum tipo de restrição respiratória. Né? Claro que isso dentro de critérios de saúde, né? Nada patológico. Essa manobra, então, ela pode nos dar curvas diferentes, como vocês podem observar aqui. Ó, essa aqui é uma curva que mostra basicamente fluxo, né, em litros por segundo. Né? E vocês podem jogar aqui, por exemplo, com o tempo da manobra ou com o volume total. O fato é que um indivíduo normal, o que acontece? Esse gráfico ele mostra basicamente a parte expiratória. Então o indivíduo ele inspira profundamente até chegar na capacidade pulmonar total e ele expira o mais forte possível. E eu vou ter então uma curva parecida com essa. O que significa isso? Que o fluxo ele é muito alto naquele primeiro segundo de manobra que eu faço. A maior parte do ar é eliminada no primeiro segundo da manobra, pelo menos em indivíduos saudáveis. Né? E ele continua expirando até chegar, né, no seu volume residual. Né? Então ele não consegue mais eliminar esse ar, chegou no volume residual. Notem que indivíduos que têm doença pulmonar obstrutiva e restritiva têm curvas desse teste bastante diferentes. Então esse teste ele é utilizado para o diagnóstico de doenças pulmonares obstrutivas e restritivas. Quem quiser estudar um pouco mais a fundo esses testes, procure, né, aqui no nosso canal vídeos mais específicos então, sobre o teste de capacidade vital forçada. E aqui mostrando, né, algumas dessas doenças, como é o caso então, do enfisema, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e a fibrose, que é uma doença restritiva. Então notem que nós temos aqui ó, espaços por onde vai ficar o ar, né, espaços
onde vão ocorrer trocas, né, juntamente com os capilares, né, então aqui eu vou ter ar. E nota que no enfisema, onde nós temos uma destruição do parênquima pulmonar, esses espaços aéreos são muito maiores. O que significa isso? Aqui eu tenho destruição do parênquima pulmonar, aquele tecido elástico do pulmão ele é perdido. Resultado, no enfisema a gente tem um pulmão muito menos elástico, ele fica mais frouxo, né? E ele fica cheio de ar preso, como a gente pode observar aqui esses grandes literalmente buracos que ficam aqui, né? Então isso vai aumentar muito aquele volume residual que não sai do pulmão, que não é abandonado nunca do nosso pulmão. Isso é característico de doenças como o enfisema. Por outro lado, uma doença como a fibrose, ao contrário do enfisema, o tecido fica mais rígido. Então, por isso que é uma doença restritiva, né? Porque tu tem que fazer muita força para conseguir botar o ar dentro do pulmão, né? Então isso é uma restrição. A mesma coisa que a obesidade, por exemplo, né? O peso do indivíduo, né? Da massa de gordura acaba reduzindo, né? A capacidade desse indivíduo de aumentar o seu volume pulmonar. Por isso que também é classificado como doença restritiva. E aí aqui a gente pode observar como isso modifica os volumes pulmonares. Aqui vocês têm um indivíduo normal, com todos os volumes que a gente já estudou, reserva expiratório, volume corrente, que aqui está com um T, porque é de inglês, né, do tidal volume, que é a mesma coisa do que o volume corrente, volume residual e as capacidades inspiratória, CRF, capacidade pulmonar total, e a capacidade vital. Notem que as doenças respiratórias, elas mudam muito isso. A restritiva, por exemplo, todos os volumes ficam muito reduzidos, enquanto que na obstrutiva, nesse caso do enfisema, nós temos um aumento muito grande da capacidade pulmonar total, mas em função de um volume residual aumentado, né? Então fica muito ar preso dentro desse indivíduo. Mas existem coisas fisiológicas também que podem fazer com que volumes e capacidades variem. Como eu falei para vocês, né? Vai depender muito do tamanho do indivíduo, certo? Ou da altura do indivíduo. Obviamente, indivíduos grandes vão ter pulmões maiores, então os volumes eles vão ser maiores também, né? A idade pode influenciar, conforme a gente vai envelhecendo, alguns desses volumes vão aumentando. O sexo, né? Então aqui você tem um quadro mostrando diferenças de volumes e capacidades entre homens e mulheres, né? Mostrando claramente que todos os volumes e capacidades são maiores em homens que em mulheres, isso é mantido independente da população que a gente estuda. Mas esse gráfico aqui ele traz uma outra informação, né? Por exemplo, ele separa por grupo étnico, né? Então vocês têm aqui uma diferença, uma comparação entre brancos e negros, mostrando que brancos têm, em teoria, uma capacidade de volumes maiores do que os indivíduos negros, certo? Essa tabela aqui é uma tabela americana, né? Então isso aqui é válido exclusivamente para os indivíduos americanos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa diferença étnica, ela depende muito do local onde esses dados eles são investigados. Então, a primeira tabela que saiu, que foi essa no mundo todo, ela mostrava basicamente essa diferença, né? Aqui no Brasil, por exemplo, essa diferença ela não existe, certo? Então, por que eu estou dizendo, por que isso é importante? Porque quando o indivíduo vai fazer um teste de avaliação pulmonar, nós temos que ter os valores de referência da população. E a gente tem que considerar tudo, como eu falei, idade, altura, né? Gênero, tudo tem que ser levado em consideração. Para quê? Para que eu pegue o valor de referência para aquela pessoa. E aí, se der abaixo, por exemplo, isso pode indicar algum tipo de doença pulmonar. Então, quando a gente faz esses tipos de teste, a nossa Sociedade Brasileira de Espirometria, né, ela recomenda a não utilização da correção racial, né? Então, no Brasil, a gente não utiliza isso. As tabelas elas não têm essa modificação, certo? Mas eu acho interessante mostrar que isso sempre vai depender, né, da onde nós vamos aplicar os testes respiratórios e pegar a tabela mais apropriada para a população estudada. O envelhecimento, como eu falei para vocês, pode causar algum tipo de modificação, né? Um indivíduo saudável, ele vai modificar esses volumes, né? Obviamente, em doenças isso vai ser muito mais agudo, né? Muito mais visível. Mas, por exemplo, o volume residual que eu falei para vocês, né? Ele vai aumentando ao longo do envelhecimento, certo? Sem que isso seja nada patológico, né? O envelhecimento ele traz uma série de modificações importantes no sistema respiratório. Por exemplo, as costelas vão ficando mais próximas, mais rígidas, as curvaturas da coluna vertebral vão mudando, a musculatura respiratória vai ficando mais fraca, né? Até mesmo a quantidade de vasos sanguíneos vai diminuindo, e isso muda, de certa forma, o sistema respiratório, certo? Mas são, pelo menos em indivíduo saudável, né, modificações esperadas com o envelhecimento. Bom, para a gente estudar o ciclo, então, agora que a gente já sabe sobre volumes e capacidades,
É muito importante lembrar daquilo que eu falei na primeira aula, né? Aquele sistema de interdependência. Todas as estruturas do pulmão estão conectadas. Então, vocês têm aqui ó, o diafragma, né? Que é o principal músculo inspiratório, e em cima dele nós temos a base dos dois pulmões e que são revestidos pela pleura. Então, modificações no diafragma são transmitidas imediatamente para a nossa pleura. E nós temos aquele líquido intrapleural que apresenta uma pressão negativa, certo? Então, se eu contraio o diafragma, isso geralmente causa, então, né, uma pressão ainda mais negativa dentro dessa pleura, e isso faz com que todo o pulmão vá se expandindo. E como está tudo interligado, todas as estruturas do pulmão também vão se expandir com ele, como os vasos sanguíneos e, é claro, os nossos alvéolos e as vias aéreas também vão se expandindo. Esse tipo de modificação é importante para que a gente entenda, né, o nosso ciclo respiratório. Então, de uma maneira bem simples, a gente vai estudar agora o ciclo respiratório, considerando algumas pressões importantes. A primeira delas, que vocês estão ouvindo aqui, são duas situações diferentes. Eu tenho aquela situação do final da expiração, em repouso, ou seja, quando não tem diferença de fluxo, porque a pressão dentro do alvéolo é igual à pressão do lado de fora, 0 e 0. Notem que nessa figura que vocês estão vendo, eu tenho pressões importantes a serem consideradas, além dessa pressão alveolar. Primeiro, a pressão que fica entre as duas membranas da pleura, que a gente chama de pressão intrapleural, e eu chamo a atenção de vocês que essa pressão ela já é negativa. Ela é aproximadamente menos 5 centímetros de água. Então ela é sempre negativa. Essa pressão negativa é importante porque mantém o nosso pulmão aberto, certo? Variações dessa pressão vão fazer com que o alvéolo, então, o pulmão se expanda mais ou volte ao seu volume original. Então, pensem exatamente nessa figura, em repouso quando não tem fluxo. Pressão alveolar é 0, pressão do lado de fora 0, e a pressão intrapleural menos 5. Não tem nada acontecendo. O que vai acontecer agora? Bom, o diafragma ele vai contrair, e ele vai puxar, consequentemente, a membrana da pleura. Então, conforme eu vou puxando a membrana pleural, eu vou causando um aumento dessa pressão negativa. Ela vai ficar ainda mais negativa. Antes era menos 5, agora foi para menos 8, certo? O que vai começar a acontecer agora? Todo o pulmão começou a se expandir e, consequentemente, os alvéolos também. Isso vai criar uma pressão interna no alvéolo, olha ali, ó, de menos 1. Ficou subatmosférico, ficou abaixo da pressão externa. Resultado, o que vai acontecer? O ar ele vai entrar. Quando o diafragma relaxar, qual é a tendência natural do pulmão? Retração. Então, essa pressão ela vai agora sair do menos 8, vai voltar para o menos 5. E isso vai fazer com que o pulmão todo se retraia, a pressão alveolar vai aumentar para um valor positivo e aí o ar finalmente vai sair. Esse é o nosso fluxo, né? Nosso sistema respiratório gerando pressões, então, para fazer o ciclo respiratório. E uma outra pressão que é importante da gente considerar, né? Que a gente chama de pressão transmural ou, no caso aqui, transpulmonar. Certo? O que é essa pressão transpulmonar? Ela é simplesmente a diferença entre a pressão alveolar menos a pressão intrapleural. Então, aqui nesse estado aqui, olha ali, eu tenho 0 menos 5. Resultado, isso dá uma pressão transpulmonar de 5. Essa pressão transpulmonar é a pressão que mantém o nosso alvéolo aberto, nosso pulmão fica aberto quando essa pressão é positiva. Se essa pressão for para valores mais positivos, vai estar mais aberto ainda. Se ela voltar ao normal ou se ela for mais negativa, o pulmão se fecha. Esse é o conceito de pressão transpulmonar. Vamos avaliar o que acontece com a pressão transpulmonar na outra figura que a gente viu durante a inspiração. Olha lá, o que a gente está vendo aqui? Pressão alveolar, a mesma conta. Pressão alveolar, menos 1, menos a pressão intrapleural, que nesse caso aqui, ó, ela é menos 8. Resultado, eu tenho 7 como pressão transpulmonar. Veja que ela aumentou, estava 5, foi para 7. Eu não disse que essa pressão que mantém o pulmão aberto? Então, se ela aumentou, significa que o pulmão está ainda mais aberto. Quando o diafragma relaxar, eu vou voltar para a posição original. Então, todas as pressões elas retornam aos seus valores iniciais. É muito fácil da gente entender, né, como que as pressões vão chegar, né, nos alvéolos que estão próximos ali da pleura. Né, e eles vão ser distendidos, tudo, né? Mas como é que chega naquele alvéolo lá do meio, por exemplo, né?
E aí entra novamente aquele conceito de que nós chamamos, né, da interdependência do nosso parênquima pulmonar. Está tudo muito interligado. Então, no momento que a pleura ela se modifica, puxa esse pulmão para baixo, né, esses alvéolos que estão em contato direto, eles se expandem. E como eles estão ligados uns nos outros, essa expansão ela vai ser transmitida para todos os nossos alvéolos. Resultado, todo o pulmão, todos os alvéolos vão aumentar de volume, permitindo então a entrada de ar. Então esse é um princípio muito importante da gente levar em consideração. Então o ciclo respiratório, ele consiste, né, então, em repouso, eu tenho pressões aqui dentro, né, aqui fora iguais às pressões aqui dentro, então não tem fluxo. Quando eu contraio o diafragma, eu vou causar uma redução da pressão aqui nos meus alvéolos, né, considerando aquelas pressões anteriores que a gente já estudou, intrapleural e a transpulmonar. O ar ele vai entrar, quando o diafragma relaxar, a pressão vai aumentar e o ar ele vai sair. Processo de expiração. Então, quando a gente junta todas essas pressões, né, no nosso ciclo respiratório, o que a gente vai enxergar? Vocês vão primeiro prestar atenção nesse gráfico aqui. Né? Aqui vocês têm o quê? Eu tenho separado inspiração e expiração. Então, aqui vocês têm, olha ali, o volume corrente. Olha lá. O ar ele entra, o ar ele sai. Certo? Aproximadamente 500 ml, como eu falei para vocês, que é o volume corrente. Para que isso aconteça, a gente tem que modificar as pressões. Então, o diafragma ele vai se contrair. E a primeira pressão que vai variar, qual é? A pressão intrapleural. Que ela estava menos 5, como a gente estudou anteriormente, foi para menos 8. Essa modificação da pressão intrapleural é transmitida para os alvéolos. E os alvéolos então vão variar a pressão deles, que antes era 0, para menos 1. E o ar finalmente vai entrar. Quando o diafragma relaxar, o que vai acontecer? A pressão intrapleural ela retorna para o menos 5. Isso faz com que a pressão alveolar ultrapasse o valor inicial e vá para valores positivos, ultrapassando a pressão externa e o ar, consequentemente, vai sair. Notem que esse gráfico aqui, só para diferenciar um pouco, né, ele não mostra a diferença de tempo entre inspiração e expiração, mas o nosso ciclo expiratório ele é mais prolongado do que a inspiração. Certo? A gente inspira e a gente expira. O tempo de expiração é sempre um pouco mais prolongado, que é o que a gente consegue notar nessa outra figura aqui. Ó. A expiração é um pouco mais prolongada do que a inspiração. E de novo, nós temos aqui a variação de volume pulmonar, volume corrente, inspiração e expiração, e as pressões que a gente já estudou. Olha lá, contrai o diafragma, que a gente aprendeu, a pressão intrapleural sai de menos 5 e vai para menos 8. Isso faz com que a pressão dentro do nosso alvéolo reduza para menos 1, o que faz que o ar ele entre. Quando a gente relaxa o diafragma, a pressão intrapleural volta para o menos 5. E a pressão alveolar aumenta para valores acima do valor atmosférico. E o ar ele vai sair. Certo? Se a gente fizer essa diferença aqui, ó, entre pressão, né, como a gente aprendeu, diferença entre pressão alveolar e pressão intrapleural é chamada de pressão transpulmonar. Então a gente consegue enxergar essa diferença aqui. Notem que durante a inspiração ela tem que aumentar, enquanto durante a expiração ela vai diminuir. Exatamente o que nós vimos nos slides anteriores. A pressão transpulmonar tem que aumentar durante a inspiração e ela vai reduzir durante a expiração. A gente pode juntar essas informações nesse ciclo. Então aqui a gente tem início do ciclo respiratório, né? Inspiração, então o diafragma e os músculos intercostais, né? Eles vão se contrair, o tórax vai se expandir e isso vai gerar uma redução da pressão intrapleural. Isso vai fazer com que todo o pulmão, então, todo o nosso pulmão vai aumentar de volume, né? A pressão transpulmonar vai aumentar, consequentemente, durante essa expansão, a pressão alveolar vai diminuir. E quando ela diminuir, ficar menor do que a pressão externa, o ar ele vai entrar em inspiração. Agora, quando eu relaxar o diafragma, o que vai acontecer? E os outros músculos inspiratórios. A tendência natural do pulmão é retração, né? Pela quantidade de tecido elástico, entre outras propriedades que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, tudo vai retrair. A pressão intrapleural retorna para o valor original, que é menos 5. A pressão transpulmonar retorna, ou seja, ela vai diminuir agora, né, ao valor normal.
Tudo então vai sofrer uma retração, a pressão no alvéolo aumenta, fica acima da atmosférica, e o que acontece? O ar ele vai sair. Processo de expiração. Então esse foi o nosso ciclo respiratório. Agora, nós vamos estudar outras duas propriedades importantes para a fisiologia respiratória, que é a complacência e a resistência das vias aéreas. Inicialmente, complacência. O que é a complacência pulmonar, Como é que a gente calcula essa complacência e o que significa ela do ponto de vista fisiológico? A complacência é simplesmente a variação do volume por variação de pressão. Quando a gente faz aquela mudança da pressão dentro do nosso alvéolo, isso vai fazer com que o ar ele entre na inspiração, certo? Quando essa pressão basicamente transpulmonar, como a gente aprendeu, ela pode aumentar, o ar ele vai entrar, certo? O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui é uma curva de complacência, onde vocês têm volume, que é o que eu preciso para calcular a complacência, e a pressão, certo? Então isso aqui me dá a capacidade de calcular a complacência pulmonar. E aqui a gente consegue ver essa complacência, montar essa curva de complacência em um indivíduo com um pulmão normal, certo? Então, a gente consegue ver que no início, a gente pode calcular em qualquer setor aqui, aqui você tem um cálculo de complacência, ó, variação de volume por variação de pressão. Então a gente pode fazer esse cálculo em qualquer local dessa curva. E quando a gente faz isso, a gente percebe que a complacência pulmonar ela vai ser maior quando a gente está trabalhando com volumes menores. Conforme a gente vai chegando lá no final do volume da capacidade pulmonar total, a complacência ela vai reduzindo, certo? Então a complacência ela tem uma dependência direta do volume pulmonar, certo? A gente tem mais complacência quando a gente está com um volume pequeno e a complacência ela vai diminuindo conforme a gente vai chegando na capacidade pulmonar total. Notem que as doenças pulmonares mudam muito a complacência, a gente já falou sobre isso. No caso do enfisema, que eu falei para vocês que a gente perde muito tecido elástico, o que vai acontecer? Bom, o tecido ele fica todo mais frouxo o pulmão, Então qualquer pequena variação de volume causa uma entrada, uma modificação muito grande de pressão, causa uma grande variação de volume, Então esse enfisema aqui, ele torna o nosso pulmão extremamente complacente, o que não é bom. Por quê? Porque a gente perde a retração natural elástica do pulmão e, consequentemente, a quantidade de ar que fica preso dentro do pulmão é maior, característica da enfisema. Em uma fibrose, ao contrário, eu tenho o tecido todo mais rígido. Então, eu vejo que a complacência, em qualquer ponto que eu calcule aqui, ela está menor. Então, na fibrose, a gente tem uma complacência reduzida, certo? Onde é que sai essa complacência, O que faz com que o nosso pulmão tenha essas características de complacência? Obviamente, eu já falei aqui do tecido elástico do pulmão, que se refere ao quê? Basicamente, proteínas, colágeno, elastina, que fazem parte da estrutura do nosso pulmão, Coisas que podem modificar, como eu falei, a complacência, Aqui a obesidade, por exemplo, Olha, ela pode causar algum tipo de restrição, consequentemente diminuindo a complacência pulmonar. Então é um exemplo, além da fibrose que eu falei para vocês, a obesidade, dependendo do grau, pode causar também algum grau de resistência, nesse caso aqui de redução de complacência. Pois bem, além dessas proteínas que eu falei para vocês, que fazem parte do parênquima pulmonar, que dão essa tendência natural do pulmão se retrair, será que existe alguma outra força que colabora com essa resistência, com essa retração elástica do pulmão? Então, esse experimento que vocês estão vendo aqui, ele vai nos mostrar isso. Que vocês têm um espirômetro, que eu já mostrei para vocês anteriormente, certo? Com uma diferença, Isso foi feito, então, um estudo em um animal, pelos volumes, isso é feito provavelmente em cachorro, onde o que se faz? Se remove o pulmão do animal e se coloca dentro desse recipiente que ele é hermeticamente fechado. Então, colocou o pulmão aqui dentro, o pulmão está conectado com o espirômetro, e esse recipiente aqui, que está completamente fechado, ele também tem uma outra saída para uma bomba. E quando eu ligo essa bombinha, ela basicamente tira o ar daqui de dentro e torna essa pressão aqui negativa, certo? Que é mais ou menos o que acontece do ponto de vista fisiológico com o nosso pleura, certo? Então isso aqui está imitando um pulmão, certo? Isso aqui vai imitar a nossa pressão. A pressão aqui em volta do pulmão seria a pressão intrapleural, que é importante, como eu falei para vocês, para manter o nosso pulmão aberto.
Então, quando eu faço esse tipo de experimento, né, que eu removo a pleura e eu coloco aqui dentro, a tendência natural do pulmão é o quê? Fechar, ele fecha, ele colaba. Quando eu coloco dentro desse recipiente, eu tenho que gerar pressão negativa aqui dentro, ou seja, eu vou ligar a bombinha, até que finalmente, eu estou ligando a pressão negativa. Ó, tá ficando negativo, tá ficando negativo, tá ficando negativo. De repente, olha ali, ó, eu atinjo uma pressão crítica de abertura, que faz com que finalmente esse pulmão ele adquira um volume aberto. Ele se abre. Né? Então, nota que a complacência aqui, ó, né, a gente vai contar a partir daqui. É quando o pulmão ele tem, então, uma certa abertura. Então, o que acontece? Quanto mais pressão negativa eu gero com a bomba, mais ar vai entrar dentro do meu pulmão. Certo? Isso aqui mostra uma curva inspiratória. Quando eu desligo a bomba, o que vai acontecer com a pressão? A pressão ela vai aumentar, vai ficar positiva. E quando ela vai ficando positiva, o que acontece? O ar ele vai sair, até chegar no volume mínimo. Certo? Aqui em cima eu tenho capacidade, né? Capacidade pulmonar total. E aqui eu estou chegando no meu volume residual, volume mínimo. Né? Então isso aqui foi criado por quê? Porque eu causei modificações na pressão intrapleural. Notem que isso aqui que eu estou falando para vocês é um gráfico de complacência. É volume e pressão. Então isso aqui está mostrando a complacência do pulmão. Né? E o interessante dessa figura é que ela nos mostra que são as mesmas variáveis. É complacência. Só que a curva inspiratória ela é claramente diferente da expiratória. Então quando a gente tem essa divergência, esse comportamento diferente, a gente chama isso aqui, né, essa diferença de comportamento de histerese. E nesse caso aqui, histerese pulmonar. Certo? Isso aqui é o nome de histerese pulmonar. Aí vocês podem perguntar, o que será que gera essa diferença, né? Essa histerese pulmonar. Então, a gente vai perceber que quando a gente faz o mesmo experimento, né, aqui tem um pulmão normal que a gente acabou de fazer o experimento, né, com ar. Né? Ou colocou o ar, gerou pressão negativa, o ar ele entrou, gerou pressão positiva, retornou a pressão, o ar ele saiu. Né? Curva de inspiração, expiração e a diferença aqui a histerese. Agora eu posso fazer a mesma manobra, só que em vez de colocar ar dentro do espirômetro, eu coloco uma solução salina, líquido. Certo? Então agora basicamente o que está entrando no pulmão é líquido. Notem que quando eu faço a manobra inspiratória e a expiratória, tem diferença? Não tem. A histerese ela desapareceu. Ou seja, tem alguma coisa aqui que causa essa diferença e que a gente deve levar em consideração quando a gente fala de complacência. Ela também vai fazer parte da complacência. O que mudou aqui? Aqui eu tenho líquido com líquido. O nosso pulmão ele não é seco. As paredes dos nossos alvéolos têm um líquido. Quando eu coloco líquido dentro do meu pulmão, eu vou ter o quê? Líquido da parede com líquido que está entrando dentro do pulmão. Quando eu coloco ar, eu vou ter líquido na parede do meu alvéolo e em cima dele eu vou ter ar. Então o que eu tenho aqui? Basicamente uma interface entre líquido e ar. Essa interface líquido e ar gera uma tensão, ela é conhecida como tensão superficial, que está descrita aqui. Então essa tensão superficial ela só existe quando eu tenho essa interface, um líquido em contato com o ar. Então isso vai acontecer naturalmente no nosso pulmão, porque o nosso pulmão ele é umidificado, certo? Ele tem uma camada de líquido. Resta saber que líquido é esse. Né? Se esse líquido fosse só água, né, a água exerce uma tensão superficial. A água, as moléculas de água que estão representadas aqui, né, a água é um dipolo. Então ela tem carga positiva e cargas negativas. Então quando vocês têm as moléculas de água aqui, elas formam aquelas pontes de hidrogênio. Então elas têm uma força muito grande, né, de atração uma pela outra. O que faz com que elas tentem sempre adquirir o menor volume possível. Por isso que quando cai a água da chuva, ela fica na forma de gotinha. A parte de cima, olha lá, ó, que tem contato com o ar, nós vamos encontrar essa tensão superficial. Então essa parte aqui vai estar tensa, enquanto a parte de baixo, interna do líquido, não vai estar nessa forma tensa. Então essa tensão superficial só vai acontecer na superfície. Por isso que explica também, né, por que o mosquitinho consegue pousar na água. Porque nós temos essa tensão superficial ali na superfície. Né? E a tensão superficial da água é bem elevada. Né? Ela é tão elevada que se a gente tivesse somente água, né, revestindo, então, né, umidificando o nosso alvéolo, existiria uma tendência muito grande dos nossos alvéolos se fecharem. Tamanho é a tensão superficial. Certo? Quando a gente pensa nas nossas vias aéreas, o que a gente vai encontrar? Tem muitas vias aéreas que estão ligadas por um canal comum.
uma via aérea comum. Então aqui você tem um grupo de alvéolos, um alvéolo aqui, um alvéolo aqui. Nota que esse alvéolo aqui ele é maior do que esse, né? Mas eles estão ligados pela mesma via aérea, né? Acontece que essa tensão, né, a pressão que eu preciso para manter esse meu alvéolo aberto, depende muito dessa tensão superficial e também do raio. Isso é feito aqui, isso é nos dado pela lei de Laplace. Então a pressão ela vai ser igual a 2 vezes a tensão superficial dividido pelo raio. Então o raio tem uma influência muito grande, o que significa que se o raio for pequeno, a tendência desse pulmão, desse alvéolo, desculpa, de ele se retrair, dele se fechar, é muito maior. Eu tenho que fazer muito mais força para manter esse alvéolo aberto. Quando eu tenho um alvéolo maior, essa pressão aqui, que eu tenho que manter o alvéolo aberto, ela é menor. É como encher um balão também, né? Encher uma bexiguinha é muito mais difícil, né? O raio é menor, eu tenho que fazer muito mais força para abrir essa bexiguinha. O balão é mais fácil de encher, né? Então, isso aqui se aplica exatamente no nosso pulmão, né? Se a gente tivesse no nosso pulmão líquido como água, puramente água, a tensão superficial ela é tão alta, né, que se eu jogar ela aqui na formulazinha, né, então, por exemplo, aqui eu tenho um alvéolo grande, aqui eu tenho um alvéolo pequeno, tensão superficial igual nos dois, porque eu tenho um exemplo de água, tanto aqui quanto aqui. Então, se eu calcular aqui, olha lá, o raio é 2 aqui, o raio é 1. Né? Então, aqui a pressão 2 vezes tensão superficial dividido pelo raio. Então, isso aqui me deu um resultado, enquanto que o outro vai me dar um resultado diferente. Eu tenho 2 vezes a tensão superficial dividido pelo raio. Nesse caso aqui, o raio é 1. Resultado, essa pressão ela é maior. Então, quer dizer que existe uma tendência muito grande desse alvéolo aqui, ó, que ele é pequenininho, se fechar. Consequentemente, no que ele se fecha, ele empurra o ar dele para fora e provavelmente esse ar vai ser incorporado no alvéolo maior, que é mais complacente do que o alvéolo pequeno. Então, o alvéolo pequeno ele seria menos complacente, em especial porque ele tem, né, um raio menor. Para nossa sorte, nós não temos água dentro do nosso pulmão. O pulmão não é só revestido, né, por água, né? Existe uma substância capaz de reduzir a tensão superficial, que ela é produzida pelas células alveolares do tipo 2 que a gente já estudou. O nome dessa substância é o surfactante, certo? Que ele tem propriedades muito parecidas, né? Até melhores, na verdade, que um detergente. Ele é capaz de reduzir tensão superficial. E o mais interessante é que ele reduz de forma proporcional a área, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho desse surfactante e da importância dele agora. Então quem produz o surfactante são as nossas células alveolares do tipo 2, que eu falei para vocês que ficam nos cantos dos alvéolos, né? E que essas células são maiores e que tem um aparelho de Golgi, né? Um retículo endoplasmático mais desenvolvido, exatamente para produzir essa substância, né? O que tem no surfactante de importante, né? Basicamente, eu vou ter lipídios, uma grande quantidade de lipídios e de proteínas, certo? Basicamente 4 tipos de proteínas que eu vou encontrar no surfactante. Os lipídios que compõem o surfactante, sem dúvida nenhuma, o mais importante deles são os fosfolipídios, certo? O fosfolipídio ele tem uma cabeça que ela é polar, ela tem carga, e uma cauda apolar, né? Então, que não tem carga, né? Então, isso aqui é um fosfolipídio. Esses fosfolipídios, o mais importante dele é chamado de dipalmitoilfosfatidilcolina, que é o mais abundante, né? O que esses fosfolipídios eles têm de característica? O que eles fazem com a tensão superficial, né? Eles vão ser capazes de reduzir a tensão superficial. Então aqui vocês têm de novo o exemplo, ó, célula alveolar do tipo 1, que vai servir para trocas gasosas, células alveolares do tipo 2, que vão produzir o surfactante. Olha ali, conforme o surfactante ele vai sendo liberado por essa célula, ele vai se distribuindo juntamente com a água aqui na superfície do alvéolo. Então aqui eu tenho ar, mas eu não tenho só água aqui revestindo agora, eu tenho água com surfactante. O que o fosfolipídio ele vai fazer de fato? Olha lá, que vocês têm os fosfolipídios, lembra que eu falei, olha, tensão superficial é exercida pela atração de uma molécula de água pela outra. Elas estão sempre tentando chegar num volume mínimo, o menor volume possível. Estão sempre se retraindo. Aqui embaixo não tem tensão superficial. Eu só vou ter tensão superficial quando eu tiver a interface água com ar, que é o que eu tenho no meu pulmão, ar com água. Só que o fosfolipídio, que ele está no surfactante, ele tem então uma cabeça polar, certo? Com carga negativa, e uma cauda apolar que não tem carga. Qual é a tendência? O que tem carga
vai interagir com a água. O que não tem carga fica para fora, que é o fosfolipídio, que é o lipídio que está aqui. Resultado, esses fosfolipídios eles vão ficar entre as moléculas de água, reduzindo a atração de umas pelas outras. E o resultado disso é o quê? Uma redução muito grande da tensão superficial. E o mais importante de tudo do surfactante é que ele reduz tensão superficial de forma proporcional à área. O que eu quero dizer com isso, né? Se eu tenho um alvéolo, aquele exemplo que a gente falou anteriormente, né? Olha, um alvéolo pequeno, ele tem uma pressão muito grande, ele tem uma tendência de se fechar. Especialmente se a tensão superficial fosse igual nos dois alvéolos, porque seria, no caso, causada pela água. Só que a gente não tem água, como eu falei para vocês, a gente tem o surfactante. O que acontece? Esse alvéolo pequeno, ele tem mais surfactante acumulado. Resultado, bom, se o surfactante reduz tensão superficial e ele está acumulado, então no alvéolo pequeno, a redução da tensão superficial vai ser maior. Aqui eu tenho menor tensão superficial. Aqui o surfactante vai estar mais espalhado. Então ele vai estar reduzindo a tensão superficial, mas muito menos do que no alvéolo que está menor, certo? Então nesse alvéolo aqui, eu vou ter uma tensão superficial maior do que no alvéolo pequeno, o que impede então que um alvéolo se esvazie no outro, certo? E a gente vai ter um equilíbrio entre todos os nossos alvéolos e o nosso pulmão não vai se fechar. Um outro mecanismo que ajuda a explicar por que os nossos pulmões não se esvaziam, né, não se colabam, é porque aquele fenômeno da interdependência mantém todos os alvéolos mantidos no mesmo volume. Por exemplo, se esse alvéolo do centro, por alguma razão, ele começar a colabar, se fechar, ele não consegue fazer isso. Por quê? Porque se os alvéolos ao redor deles estiverem normais, ele não consegue se retrair porque a parede dos outros não permite. Então esse fenômeno da interdependência explica também porque a gente não tem esse fechamento de alvéolos pequenos em alvéolos grandes. O que acontece se eu repetir agora, né? A gente fez aquela manobra inicial com ar, né? A gente viu aquela curva mostrando, né, a complacência do pulmão e as curvas, então, né, inspiratório e expiratório com a esterese. Quando a gente colocou a solução fisiológica, a esterese desapareceu, mostrando que a esterese, ela basicamente ela era causada porque eu tinha tensão superficial. Então, quando a gente pensa na complacência pulmonar, né, a gente tem que pensar não só no parênquima pulmonar que tem proteínas elásticas, que fazem com que o pulmão tenha uma tendência de retrair, mas também que a gente também tem tensão superficial, que também faz com que o pulmão tende a se fechar. Então são duas coisas que vão fazer com que o pulmão tende a se fechar e que vão modular consequentemente a nossa complacência. É o próprio parênquima pulmonar elástico mais a tensão superficial, certo? E o surfactante tem um papel muito importante, porque se agora, nesse mesmo experimento, né, primeiro eu fiz com ar, depois eu fiz com a solução fisiológica, e agora eu repito com ar de novo, olha o que está acontecendo com esse enroxo, né? Notem que eu tenho que causar uma pressão muito mais negativa para conseguir fazer com que o ar ele entre. O que está acontecendo aqui nesse outro exemplo? A complacência pulmonar está muito reduzida, certo? E eu tenho que gastar mais energia para fazer com que um determinado volume entre no meu pulmão. O que está acontecendo aqui? O trabalho aumentou. O que mudou? Basicamente, quando eu coloquei a solução fisiológica, eu lavei o meu pulmão e eu tirei todos os fosfolipídios de dentro. Então agora eu estou com o quê? Tensão superficial executada basicamente pela água. Resultado, eu tenho um aumento, né, uma diminuição dessa complacência muito grande. E eu tenho que fazer muito mais força, gastar muito mais energia nessas condições. Então o surfactante, ele, além de reduzir a tensão superficial, ele é importante porque ele reduz o trabalho muscular, certo? Então o surfactante é extremamente importante de ser mantido, né, constante, produzido pela nossa célula alveolar tipo 2. Outra coisa que é importante a gente considerar, né, é que o tamanho do alvéolo, aquele exemplo que eu falei para vocês, eu comparei um alvéolo pequeno com um grande. Mas se a gente for pensar no nosso ciclo respiratório, nós temos constantemente um alvéolo mudando de volume. Então, por exemplo, aqui vocês têm um alvéolo no final da expiração. Quando eu faço inspiração, o alvéolo não muda de tamanho, ele não aumenta? Sim, até chegar na capacidade pulmonar total. E o que a gente viu? Que, considerando a tensão superficial, a gente sabe que o surfactante reduz a tensão superficial de forma proporcional à área. Um alvéolo, quando ele está com um volume pequeno, ele vai estar acumulado esse surfactante. Então a tensão superficial vai ser muito mais baixa. Conforme a gente vai inspirando, o surfactante vai se espalhando. E conforme ele vai se espalhando, a tensão superficial vai aumentando.
Então, o mesmo alvéolo aqui, ele tem variação de tensão superficial. Estava pequena a tensão superficial quando o alvéolo estava pequeno, e ela aumenta quando eu estou expandindo meu pulmão. Então, isso aqui vai explicar aquela curva de complacência que a gente viu, né? Por que a complacência pulmonar ela vai diminuindo conforme a gente vai aumentando o volume pulmonar? Por quê? Porque a tensão superficial ela está aumentando. E aí chega um determinado ponto que a tensão ela é tão elevada que eu não consigo mais expandir o meu pulmão porque a tensão já superou a força que eu posso causar no meu diafragma. Então a tensão superficial ela é muito importante para explicar a nossa complacência pulmonar juntamente com o próprio parênquima pulmonar elástico. Um outro tópico importante para a gente falar na aula de hoje é a resistência das vias aéreas. O que é essa resistência? A resistência ao fluxo de ar. Então, é algo que está se opondo à entrada ou à saída de ar das minhas vias aéreas. E quando a gente olha essa resistência das vias aéreas num pulmão saudável, vocês têm aqui as gerações. Lembra que eu falei para vocês? Aquelas divisões do pulmão, que podem chegar ali a 23 gerações. Né? Aqui a gente tem uma zona de condução sendo mostrada e a zona respiratória, que é onde vão ocorrer as trocas gasosas. O que esse gráfico de resistência das vias aéreas está mostrando? Que a resistência das vias aéreas ela é muito maior nas zonas de condução e que ela vai reduzindo conforme a gente vai aumentando o número de gerações. E chega lá na zona respiratória com uma resistência bastante baixa. Consequentemente, o fluxo aéreo é baixo e isso facilita o processo de trocas gasosas. Mas ela é muito alta nas nossas vias aéreas superiores. Superiores, no caso, nas vias aéreas mais próximas da traqueia. Então, aqui eu tenho muito mais resistência do que nas zonas de condução. Um outro fator que pode controlar a nossa resistência nas vias aéreas é o volume pulmonar, que está demonstrado nessa figura. Aqui vocês têm resistência das vias aéreas, né? Isso aqui está mostrado, então, está em inglês, né? Resistência das vias aéreas. E aqui você tem volume pulmonar. Notem que a resistência das vias aéreas é muito elevada quando a gente está com um volume pulmonar pequeno. Quando a gente vai expandindo o pulmão, inspirando, né, a gente vai diminuindo consideravelmente a resistência das vias aéreas. E quando a gente vai fazendo uma manobra oposta, expirando, se aproximando do volume residual, essa resistência vai aumentando. Outra figura que vocês estão vendo aqui, né, a condutância seria o oposto da resistência. Então é a mesma coisa que a gente está vendo em outra forma, né? Condutância diferente da resistência. O que explica, né, por que a resistência das vias aéreas ela vai diminuindo conforme a gente vai expandindo o pulmão? Basicamente, a gente tem que pensar naquele processo de interdependência pulmonar. Tudo está interligado. O alvéolo com as vias aéreas, né, com a pleura, está tudo muito interligado. Conforme a gente vai inspirando, né, todo o pulmão vai se expandindo, inclusive os alvéolos, inclusive as vias aéreas. Ora, se a via aérea está se expandindo, o que vai estar acontecendo com o raio dessa via aérea? Vai estar aumentando. E o que a gente aprendeu sobre resistência? A gente aprendeu que o raio ele é muito importante para o cálculo de resistência. Qualquer pequena variação de raio causa grandes modificações na resistência. Por quê? Porque essa variação é na quarta potência. Então, conforme eu vou inspirando, eu aumento o raio. Consequentemente, a resistência cai. E é exatamente isso que a gente enxerga de um ponto de vista fisiológico. Volumes grandes, eu tenho uma menor resistência. Conforme eu faço a manobra expiratória, a resistência ela vai aumentando. Por isso que os testes aqueles que eu falei para vocês são utilizados para o cálculo, né, para o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva, que causa exatamente aumento de resistência nas vias aéreas, ele é utilizado com manobras expiratórias forçadas. Por quê? Porque eu vou impor uma resistência bastante grande ao fluxo e eu consigo avaliar isso durante aquele teste. Ok? Além de volumes pulmonares, existem, é claro, né, fatores químicos que podem determinar a nossa resistência das vias aéreas. Por quê? Porque nós temos muita musculatura lisa na parede dos brônquios. Né? Então, essa musculatura lisa ela pode contrair, fazendo broncoconstrição, o que vai aumentar a resistência das vias aéreas, ou ela pode relaxar, causando broncodilatação, reduzindo a resistência das vias aéreas. Então, aqui você tem algumas substâncias que vão causar a contração da musculatura lisa, então broncoconstrição, consequentemente aumento da resistência, e o relaxamento, ou seja, broncodilatação,
consequentemente, redução da resistência das vias aéreas. Exemplos de substâncias químicas, né, que fazem contração: estimulação parasimpática, né, por acetilcolina. Outras substâncias, leucotrienos, histamina, tromboxano, muitas delas envolvidas, inclusive, nas respostas asmáticas, né, que fazem com que as vias aéreas entrem, então a musculatura entre em espasmo, e isso faz com que a resistência seja maior ao fluxo de ar, né? E que causam um relaxamento, como estimulação beta-adrenérgica, né, por receptores beta-2, né, agonistas beta-2 circulantes, óxido nítrico, que é um famoso vasodilatador, né, e modificações tanto da pressão, aumento de pressão de CO2, né, que podem causar grandes modificações no tônus dessa musculatura lisa e, consequentemente, fazer com que o vaso se relaxe e eu tenho uma diminuição da resistência vascular, da resistência ao fluxo de ar. Então, a nossa aula termina por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.